Oi, gente, tudo bem? A série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições desse ano hoje recebe Nildes Sampaio, do PDT. Tudo bem, Nildes? Tudo bem, obrigada. Nildes, vou começar falando de uma pauta que é importante, que é muito cara na sua luta, na sua história, que é o Porto do Rio, né? Eu queria que a senhora começasse explicando de onde vem essa sua luta em relação ao Porto e quais suas principais ideias, intenções como candidata para essa região importante para a cidade. Eu não poderia fazer uma candidatura para uma cidade tão importante como o Rio de Janeiro sem tocar no que eu mais conheço, no que eu mais sei, para a cidade como um ponto importante, que é o Porto do Rio de Janeiro. Então, trabalho aqui há mais de 40 anos e sei da importância, sei o quanto o Porto pode contribuir para a sociedade carioca, né? Fica parecendo que eu estou fazendo uma defesa do próprio território, mas não é não, ao contrário. Eu estou dizendo, você sabe, tem uma frase nos bancos, quando a gente entra, que está assim, posso ajudar? Não tem? Todo mundo já viu essa frase, posso ajudar? E eu digo para você que o Porto tira o ponto de interrogação e bota o ponto de exclamação dizendo, eu posso ajudar a cidade, eu posso ajudar as famílias, porque a gente tem a contribuição de imposto para a cidade e a gente tem trabalho, empregabilidade, a gente tem as profissões que eu espero que a juventude, a partir dessa candidatura, se desperte para essas possibilidades que o Porto oferece. E vamos falar mais desse tema, assim, porque o Diário do Rio fala muito do Porto, o Diário do Rio cobre muito essa região do centro, do Porto, então, e a habitação é sempre uma questão ali, né? Tem projetos, já tem algumas construções para mais gente. Como é que a senhora vê a situação, essa questão da habitação no Porto? E no que isso pode melhorar, ou talvez não melhorar em relação à cidade, no funcionamento da cidade? Nós iniciamos a nossa candidatura falando de 12 projetos, né? E eu espero que as pessoas tenham interesse de conhecê-los, porque todos os projetos que estão ali são possíveis, não tem nada ali de impossível, e um deles fala da moradia popular nessa área, nessa zona portuária, englobando todos os bairros que eu chamo de bairros históricos, né? Históricos, o Morro da Conceição, o Morro do Pinto, todas essas regiões que abrange aí o povo carioca morando perto do porto, né? O trabalhador portuário, o Santo Cristo, o Caju, né? O Caju que é um bairro tão bonito, eu acho um bairro tão bonito e ele precisa de cuidados. O bairro do Caju precisa ser visto como um ponto importante para Caiu, não? Onde se trabalha muito e onde se vive também, né? Então, é um carinho especial que a gente está propondo nos nossos projetos para essa área que, por natureza, trata o tempo inteiro de desenvolvimento e de trabalho, e, no entanto, a casa precisa de cuidados, né? É uma reivindicação dos trabalhadores que esses empreendimentos imobiliários enxerguem que não faz sentido a prefeitura desenvolver um projeto de exploração imobiliária, de negócios, né? E eu, trabalhador do porto, né? O trabalhador portuário, o trabalhador avulso, o trabalhador das arrendatárias, more longe, pegue condução, né? Para vir para cá. Então, é possível, eu acho que é projetar, né? A gente está fazendo um projeto e o prefeito Eduardo Paz está muito feliz nessa sua atenção, né? E a gente só quer pontuar para ele, eu acho que quem mora na casa é que sabe dos defeitos, diz assim, o dono da casa é que sabe onde estão as goteiras, né? Então, a candidata vereadora que é portuária quer chamar a atenção das carências dessa região, das carências e das oportunidades. Aqui se faz negócio, aqui trata-se de riqueza, mas aqui também trabalham pessoas, aqui moram pessoas, e essas pessoas, tenho certeza que o prefeito também quer cuidar, tá bom? E quais são as carências e oportunidades que a senhora enxerga no Porto? Nesses 12 projetos, a gente fala da importância da cultura, né? Então a gente quer criar um polo de cultura que fomente as atividades culturais, as atividades
de shows, a gente faz uma defesa da origem africana na região, que por natureza é conhecida, né? Então, a gente tem projetos de vários polos que vai fomentar a cultura de uma maneira bem integrada com a administração pública, mas também possibilitada pelo Porto, né? Então, não é difícil você pensar nisso, você conhece a riqueza de cultura que a cidade do Rio de Janeiro abraça, né? A noite carioca é uma noite muito, muito intensa, que seja de uma maneira organizada, que seja de uma maneira que dê possibilidade de oferecer para o artista, seja ele da área que for, um novo mercado, uma nova possibilidade, sempre voltada, sempre em atenção ao que a administração pública pode oferecer. Esse é um tema, né, que você falou assim, quais são, né? Quais são? A gente também fala das... Eu comecei... Isso pode desenvolver mais. Eu comecei pela parte da cultura, né, que a gente fala dos projetos culturais, dos teatros, dos shows e tudo que a gente pode, com o fomento dos bairros, dos pequenos bairros e do conjunto dos bairros em volta do Porto, a gente cria vários nichos de atividades que vai favorecer a isso. Mas a gente também quer falar da escola técnica, que é uma ambição, é um sonho, mas já temos pessoas incentivadoras disso, e o próprio secretário de Educação já deu lá a sua bandeira branca, né, para essa proposta, as escolas técnicas voltadas para, focada nas centrais profissões que a atividade portuária favorece. Então, é muito abrangente, né? Desde dos cursos técnicos, mas também de profissões mais complexas que vai oferecer profissionais competentes, treinados, para o que eu chamo de complexo portuário, já para o nosso estado do Rio de Janeiro e mais longe. Então, o estudante, que hoje mora na periferia, que hoje mora nas comunidades, os estudantes, de uma maneira geral, quando chegam na idade do menor aprendiz, ele já vai ter uma possibilidade de ingressar para a nossa escola técnica voltada para uma profissão que vai atraí-lo, ele vai ficar apaixonado, porque Porto é isso. E em relação o PDT tem um partido com histórico trabalhista e tal, luta por trabalhadores, e o mundo do trabalho vive mudando, né? Com tecnologia, então, do futuro para o Porto ali. E essa escola seria voltada para isso. Quais seriam essas profissões e como é que a senhora vê esse encontro de gerações ali no Porto, né? Porque tem os trabalhadores clássicos ali, das funções históricas dos portos, e tem essas profissões novas ligadas à tecnologia. Como é que é isso também na visão da senhora, como alguém que está olhando como candidata para o Porto e como alguém de um partido trabalhista ali que olha também para os mundos do trabalho? Eu vou começar a falar, então, do Partido Democrático Trabalhista, porque estou muito honrada de estar aqui falando de educação, de trabalho e educação, né? Lembrando o professor Darcy, né? Que acho que não existe ninguém da nossa época, do nosso tempo, que não reconheça a vocação apaixonada pela educação que transforma a vida das pessoas, né? Então, esse momento meu de candidata já é muito feliz, né? Já é muito feliz porque eu sei do que eu estou falando, né? Eu não me preparei, não entrei num quadradinho para ser uma candidata. Eu venho acreditando que tenho alguma coisa para oferecer. Então, quando o estudante, quando a criança, quando o jovem, ele começa a despertar para uma possibilidade profissional que ele não via, que não é o comum, né, que se anuncia pela televisão, pelo que as pessoas falam, quando a gente começa a falar da riqueza do setor portuário, as profissões são todas elas, o engenheiro, o médico, o pesquisador, o mecânico, o eletricista, né? O portuário em si, hoje, ele tem
uma coisa que a gente chama de multifuncional, né, que são as muitas habilidades que eles adquirem com o curso e treinamento, e principalmente com a experiência. Então, essas seriam lideradas, elas serão lideradas, eu não gosto de falar nesse passado, né, nesse futuro talvez, elas serão destinadas por pessoas que sabem do que estão falando, né, e que muitas vezes o que a gente aprende dentro do porto não estão nos livros, né? Quando a gente fala dos perigos que a área portuária oferece para o trabalhador, por isso que ele ganha adicional de risco, por isso que ele deve ganhar adicional de risco. Não sei se você sabe, o porto trabalha 24 horas, né? 24 horas. Esse é uma abordagem que eu quero falar daqui a pouco para você. Então, é preciso que a gente descubra uma forma de mostrar para a juventude, para a cidade carioca, que a profissão que você escolher, que você gosta, lá no Porto tem. É só você estar antenado às oportunidades e ingressar de uma maneira uniforme. Uma coisa que eu quero deixar assim, bem pontual, né? Quando você iniciou a conversa comigo, é por que você quer ser, né? Por que você quer ser vereadora? Porque é o Porto a solução de muitas coisas. Sabe? Eu não estou, de novo falando, eu não estou defendendo o próprio umbigo, não, ao contrário, a gente está oferecendo para as famílias que grande parte das suas carências, elas são supridas, se tiver emprego, se tiver educação, né? E é isso que a gente está falando sempre. Acho que eu fui repetitiva, né? Desculpa. Não, foi ótimo. A senhora falou que queria entrar nessa outra questão em relação aos trabalhadores do Porto de 24 horas. Quer falar sobre isso? Porque tem uma das propostas que a gente faz, que a gente pede, a gente vai pedir, vai propor que o Rio de Janeiro funcione 24 horas, porque, na verdade, ele funciona, mas não em todos os setores, né? Então, esse 24 horas, ele vai permitir que as jornadas de trabalho passe a ter 6 horas, e com isso, você vai ter 4 turnos funcionando. Imagine o quanto isso multiplica de trabalhadores nos postos. Isso vai também favorecer a segurança pública. Por quê? Porque vai ter movimento na cidade, né? Então, se você escolher alguns polos, de novo, a região portuária, que é uma região pujante, onde nada aqui para, nada, tudo aqui é contínuo e permanente. Se você entender que ali todas as profissões possíveis, todas as funções, todas as necessidades estão ali funcionando 24 horas, é uma novidade, é uma cidade modelo, mais ou menos isso que eu quero dizer, né? Porque a gente vai falar de cultura 24 horas, de esporte 24 horas, as necessidades básicas das pessoas 24 horas. Por isso que esse bairro, esse empreendimento imobiliário, ele tem que prever a estrutura de bairro também. Eu não quero só que tenha supermercado, eu quero que tenha hospitais, que tenham clínicas, que tenham escolas. E a nossa escola técnica, ela é focada na profissão, mas esse bairro também tem que ter escolas para todas as gerações, todas as idades, tá bom? Tá ótimo. A senhora também tem uma pauta que é sobre os idosos, né? Que é uma parcela importante da população do Rio de Janeiro, que, às vezes, talvez por interesse eleitoral, tem gente que não olha tanto porque nem todo mundo quer votar, né? Nem todo idoso é obrigado a votar, então acaba sendo um grupo de pessoas que alguns candidatos nem olham com tanta atenção. Mas no mundo de hoje não tem como não fazer, porque são pessoas que estão ativas, têm relação, inclusive, com o trabalho que a senhora está falando aí, de produzir e continuar vivendo como sempre viveu. Como é que a senhora vê isso no Rio de Janeiro, em relação do ponto de vista de uma candidata? Né? Eu agradeço você, porque essa pauta é um compromisso que eu tenho com as pessoas da terceira idade, né? Hoje mesmo eu fui oferecer o meu panfleto para uma senhora de cabelo branco e ela falou, não, eu não voto mais. Ela disse para mim, eu não voto mais. Eu falei, mas por favor, você pode me ouvir? E aí eu falei com ela do estudante, né? Porque eu tenho certeza que ela se preocupa. E só depois eu falei
de nós, idosos. Né? E aí ela falou assim, mas nós somos esquecidos. Eu falei, não, né? O que eu quero com isso? Eu entendo assim, de uma maneira bem prática. Eu tenho 67 anos, né? Eu levava meus filhos para o colégio, para o integral, e no final da tarde eu ia buscar meus filhos para levar para casa. A vida mudou, né? Os idosos hoje, muitos deles têm saúde, outros precisam de cuidado, né? Na dependência das idades, mas eu acho eu acho uma grande preocupação da família esse idoso ficar em casa sozinho, vendo televisão o dia inteiro, ou ficando com um cuidador, ou ficando assustado, até com relação à segurança mesmo, né? E eu entendo que a gente tem que criar, sim, centros de convivência estruturado, sabe? Com atividades físicas, com entretenimento, com ocupação, até rentável, se possível, né? Que ela possa fazer uma produção e ser paga por aquilo. E não acho difícil, sinceramente não acho difícil, é uma questão de interesse público, né? Você não pode hoje negar a quantidade de idosos que vivem em cada bairro. Copacabana, bastante, Tijuca, muito, onde eu moro, né? A gente vê muita gente idosa, eu mesmo no meu prédio a gente tem esse problema, né? Essa causa, vou chamar de problema, essa causa, e eu acho que a administração pública, ela surge sempre, não para o voluntário, vai dar uma ajuda, não, se você pensar direitinho, essa pessoa vai ter qualidade de vida, essa pessoa vai estar feliz, vai se sentir amparada, vai se sentir vista, né? Ela não vai ser um problema para a família, ela vai acordar feliz, ela vai lá para o centro de entretenimento, centro de convivência, se ela quiser fazer se ela quiser cuidar do jardim, tem jardim para cuidar, se ela quiser cuidar da horta, tem a horta para cuidar, se ela não quiser fazer nada, ela não vai fazer, se ela quiser ler um livro, ela vai ler, e eu acho saudável isso, eu gostaria lá, falta muito, falta muito para mim, não falta muito não, mas eu gostaria de viver isso, essa experiência, de você poder ir para um lugar agradável, onde você possa ficar, porque você quer, né? E no final da tarde você ir para casa, porque já tem gente em casa, você não está mais sozinho. Como eu fiz com os meus filhos, né? Eu acho que aprender é sempre, né? A idade não impede você de aprender, de ver novas possibilidades, de fazer uma outra pessoa alegre, de contar uma boa história, de ouvir. Não sei se eu vou falar rapidinho, né? Há muitos anos, há algum tempo, eu entrei num centro desse de idosos, né, que moravam, e aí a irmã falou para mim assim, vê se você consegue conversar com aquela pessoa, porque ela chegou aqui há 3 meses e ela não fala com ninguém, a gente não sabe se ela tem problema de audição, a gente não sabe, ela se alimenta, ela faz a higiene e tudo, mas ela não fala. E aí eu fui lá conversar, brinquei e tal, aí no dia seguinte eu também fui, até que ela começou a conversar doída, sabe, doída, porque a família deixou lá e nunca mais foi vê-la, né? Então, esses traumas, eles são recorrentes, né? Às vezes, a família não tem nem a intenção de abandonar, né? Nem se programou para isso, mas as circunstâncias, ou sei lá, prefiro pensar assim, né? Fez com que isso acontecesse. Agora, se eu me sinto bem no lugar, a saudade vai estar recompensada um pouco, né? E o mais importante, que a saúde física e a mental, a nossa prefeitura vai estar cuidando. Então, eu vejo no nosso prefeito Eduardo Paz muita sensibilidade, muito cuidado com o ser humano. Então, eu acredito que a gente vai inaugurar esse centro de convivência que está na nossa cabeça. O que mais você quer saber? Então, eu quero saber da educação, que é uma pauta também histórica do PDT, e a educação integral, a senhora citou aí. Só que hoje o mundo mudou muito em relação à época que o Darcy e o Anísio planejaram esse modelo de educação. Óbvio que ainda funcionaria, os CIEPs ainda seriam uma ótima. Eu estudei em CIEP, já peguei um CIEP meio sucateado, mas estudei em CIEP. Bom. Só que hoje as crianças hoje, os adolescentes hoje já nascem com o celular na mão praticamente, né? Outra forma de compreender o mundo. Eu queria entender como é que a senhora vê isso, essa ideia de uma educação integral, com as ideias de tempo integral ou integral na concepção. E nesse mundo de hoje, é um mundo muito mais rápido, um mundo que as crianças
Não querem um livro, não querem um quadro. Como é que a senhora enxerga essa questão? Eu vou falar um pouquinho antes da escola integral, vou falar das creches primeiro, né? As creches têm que ter vaga para todo mundo. Toda criança tem que estar aprendendo, né? Saiu lá do convívio da mãe, do pai, da família, ela não pode ficar porque não tem para onde ir. Vou deixar você aqui e mais tarde eu venho pegar você, ou enquanto a vaga da creche não sai, a senhora pode ficar com meu filho? Isso não pode acontecer, né? Então, o ideal mesmo seria, nasceu, né, que hoje a clínica da família já cuida muito bem disso, nasceu, bom, agora já vamos projetar ali, qual a creche que vai receber essa criança, quando a mãe e o pai já não puderem mais ficar com ela, e ela tiver condições, a idade adequada para ir para uma creche, tem que ter vaga. E a escola integral é uma necessidade porque a criança está se desenvolvendo, está despertando ali um cidadão, tem muita coisa, como você falou, a tecnologia, eu não consigo acompanhar, cada vez quando alguém me fala que o meu celular é muito antigo, eu dou gargalhada, e meu Deus, o que é antigo para eles, né? Um menino de 20 e poucos anos me atende lá, todo profissional, senhora, esse seu celular é muito antigo, caramba, o que é antigo para ele e o que é antigo para mim? Então, as escolas, entendo, que precisam preencher a sua grade de ensino, de atividades, com ocupações, com aprendizados do seu tempo, né? Educação financeira, vamos falar de educação financeira para a criança, para que quando a criança for crescendo, ela entender que consumismo não faz bem, né? Que descartar não faz bem, que acumular não faz bem, que guardar e saber aplicar, saber investir, saber... É bom, né? Ter escolhas, fazer escolhas na vida acertadas que, de fato, represente a sua melhoria de vida. É para isso que a gente está aqui, né? Eu penso muito nisso. Eu penso que você, cada vez que abre o dia e que você está bem, agradece e faz disso uma coisa útil para a sua vida, né? O ontem você não conserta mais, né? Mas ele já te ensinou que algumas coisas não deram certo, você vai proceder. E a escola integral é mais ou menos isso, ela tem uma dinâmica própria, né? Dinâmica própria com o seu tempo. Eu acho muito importante, não adianta você botar uma escola, como você falou, os CIEPs lá, eu fui secretária de uma instituição, de um órgão da empresa, que eu tive o privilégio de conhecer o Brizola e a esposa dele, né, numas reuniões. Ele era um visionário de educação, ele só falava disso, né? Mesmo falando de trabalho, ele falava de educação. Então, a família é muito importante. A escola é fundamental, a palavra fundamental da escola básica é verdadeira, né? E esse tempo do integral, ele não é só para a criança ficar e a mãe e o pai trabalharem, é para a criança aprender, né? Na verdade, a palavra certa é apreender, né? Então, eu acho maravilhoso isso. E acho, sim, que os bairros, as regiões da cidade, podem ter centros próprios para isso, né? Então, qual o bairro, qual o imóvel, qual o lugar que pode ser implantado o mais rápido possível, já para o ano que vem, porque eu sou exagerada, já para o ano que vem, o que a gente pode pegar aqui nesse bairro que a gente possa desenvolver um projeto nesse sentido? É fazer fazendo, sabe? Acho que, de novo, acho que o nosso prefeito, que há de ser reeleito pelo trabalho que ele faz, pensa, sim, ele é imediato, ele é um trabalhador, né? E como trabalhadora, eu acho que a gente tem que fazer fazendo, corrigir, melhorando, sempre, que eu acho isso fundamental. Nilde, está chegando no final aqui, eu queria que a senhora falasse uma pergunta que a gente faz para quase todos os candidatos aqui, que é o que o eleitor pode esperar de um eventual mandato da senhora como vereadora, e na sequência já pode deixar suas redes, deixar seu recado final para o eleitor do Diário do Rio. Eu já agradeço, obrigado pela presença aqui, por ter estado com a gente, fazendo parte dessa série de entrevistas do Diário do Rio. Felipe, eu quero agradecer também essa oportunidade. Eu sei que uma campanha sem muitos recursos e, apesar de muita verdade, a gente tem muita dificuldade da credibilidade também, né? É preciso pontuar isso. Mas uma coisa importante que eu queria deixar aqui para vocês, quando a gente propõe
a criação da Secretaria de Portos na Prefeitura é porque a gente está valorizando para a Prefeitura o potencial portuário para a cidade. Com todos esses projetos que nós falamos, os 12 projetos que a gente aqui falou, ele tem alguns diretamente ligados à zona portuária, né? Mas principalmente porque a gente vê a capacidade do porto oferecer para a Prefeitura os recursos, a potencialidade para tornar não só a zona portuária aqui, os bairros históricos da zona portuária, mas toda a cidade, porque eu digo sempre assim, cidade maravilhosa portuária. Então, feliz a cidade que é portuária, né? Porque a cidade que é portuária, ela não trabalha, as melhorias não é só para a área do porto, a melhoria é para toda a cidade. Então, é muito importante eu deixar esse recado para você. A outra coisa que você falou que eu já esqueci, você falou o que eu queria deixar de recado, não é isso? Recado para o final ali, para o eleitor do Diário do Rio, e suas redes, seu número, pode ficar à vontade nesse espaço. Eu peço que o morador da cidade nos veja com esse compromisso com o idoso. A proposta nasceram hoje, ela faz parte de uma observação, né, das prioridades que eu vejo, que eu penso que a cidade tem, e diferente de ficar criticando e ficar desistindo, ou pensar só em mim, eu me voluntario, que não é essa palavra, mas eu me candidato a fazer parte da construção desses projetos, entendeu? Então, toda vez que eu sou convidada para uma festa, eu pergunto se eu posso ajudar em alguma coisa. Toda vez que me chamam para alguma coisa, eu pergunto se eu posso ajudar em alguma coisa. Então, eu acho que pela minha responsabilidade, pelo meu potencial, pelo meu compromisso que eu tenho, pelo meu histórico de vida, eu acho que eu serei uma vereadora comprometida com a sociedade, disso eu não tenho dúvida, mas eu serei uma pessoa que vai estar empenhada nas soluções que interessam ao povo, que eu vejo que hoje a grande necessidade nosso grande desafio enquanto cidadão, é chegar na Câmara e ver quem é que representa quem, né? Então, para mim, o vereador ele não devia ser excelência, porque ele é um servidor da sociedade. E é isso que eu quero deixar de compromisso com vocês. E pode deixar suas redes sociais, seu número aí, para o pessoal acompanhar a sua campanha também. Eu sou do PDT, que é o 12, o meu número de candidata é o 12003, as minhas redes é @Nilde Sampaio, e muito obrigada aí pela oportunidade, tá bom? Obrigado, Nilde. Obrigado você que assistiu aqui. Continua acompanhando a série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições desse ano. Valeu, tchau, tchau. Aquele abraço. Obrigada.